Quando a gente tem um filme com dois nomes ou mais no Brasil, a gente sempre fica perguntando se o filme é bom, né? Por causa que normalmente quando tem mais de um nome é porque cada nome que foi lançado é para tentar atrair público de alguma forma. E isso acontece com o filme que foi lançado tanto com o nome de Degelo quanto de Contaminação aqui no Brasil. Filme de 2009, que é um filme razoável, afinal vocês sabem que filme que eu acho ruim, eu não boto aqui no canal, e se eu falo de um filme ruim, é um filme ruim que é divertido, que tem ideias interessantes, que você se diverte no meio da bagaceira, né? E aqui nós temos realmente alguns conceitos interessantes para serem trabalhados, e acaba sendo aquele filminho que, se você quer um suspense legal, ainda mais que é um suspensezinho com toque médico, ou assistiu de repente justamente o The Thing, clássico do John Carpenter, e de repente gostaria de assistir alguma coisa, mas não tem nada muito acessível, e não tem problema de ser uma coisa mais simplesinha, afinal, raramente alguém vai conseguir chegar naquele nível, então eu acho que estamos num bom caminho. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e vamos falar hoje então do filme Contaminação, também saído com o nome de Degelo, aqui no Brasil, lançado em 2009 e cuja proposta é de uma equipe que está indo pro norte do continente americano e acaba achado animais pré-históricos descongelados que tem um micro-organismo mortal que acaba se descongelando e contaminando as pessoas no processo. Então, vamos prosseguir agora com Sexta-feira Sinistra. Em primeiro lugar, esse filme tem dois elementos, duas tradições que pegam e se encontram para pegar e produzir ele, que eu vou comentar depois de detalhar um pouquinho mais os acontecimentos, sem dar muitos spoilers. Em primeiro lugar, existe uma tradição desde o começo do século XX de você criar grandes histórias com um tom sombrio, justamente no norte, ou melhor, nos extremos gelados da Terra. Porque, a primeira expedição ao Polo Norte, ou melhor, as primeiras expedições ao Polo Norte geográfico do planeta, foram realmente devastadoras, a maioria delas, né, elas foram destruídas, a maioria, por causa do clima intenso, por causa da falta enorme de recursos, por causa das várias limitações técnicas de sobreviver justamente naquele tipo de clima, né? Então é uma região ainda extremamente inexplorada por causa disso, então com várias questões sobre o que poderia lá, sobre aquele gelo que existe há milhares de anos, ou mesmo milhões de anos, se a gente pensar um pouquinho melhor, né? Então a ideia da planeta Terra ter tido eras glaciais também estava sendo uma coisa recente, né? E a gente teve realmente expedições de verdade que, quando voltaram, o pessoal retornando como grandes heróis, inclusive porque normalmente você tinha grandes expedições do qual pouca gente sobrevivia devido às limitações tecnológicas e de conhecimento que a gente tinha das áreas na época. Então, grandes histórias, normalmente de tom não muito amigável, acabavam indo justamente por causa dessas expedições, onde tinham o épico e o sombrio ao mesmo tempo mesclados. E do outro lado, a gente tem um problema real, que é o aquecimento global nos últimos anos, e que o que acontece em regiões muito geladas, o que acontece é que o gelo está cada vez mais derretendo. Então temos vários locais onde você tem, teoricamente, neve eterna no alto de picos de montanha, e essa quantidade de neve está diminuindo progressivamente a cada ano por causa do aquecimento global. E a mesma coisa acontece com várias áreas de gelo se destacando, tudo mais dessas áreas geladas, onde o clima está cada vez maior. Lembrando que o aquecimento global envolve muito a temperatura média da Terra e a temperatura padrão justamente nesses pontos gelados, derretendo, o que gera caos e extremos climáticos, tanto de frio quanto de calor, quanto de justamente tempestades, mesmo a questão dos maremotos. Por quê? Porque a água, ele funciona como um sistema que ajusta a fazer um equilíbrio térmico, e se ela sai de um estado que é o congelado para o líquido, muda totalmente as funções de transmissão de temperatura delas. Então, se você começa a ter um descongelamento em nível global, você começa a ter o fator regulador da água indo para o espaço, e você tendo os extremos climáticos pelo planeta, né? Então, agora vamos entrando justamente com a história do filme trabalha isso, e como o que existe de um pouquinho de mundo real e de outras histórias relacionadas. O que acontece? Aqui
nós temos um pesquisador que tem a equipe dele que pesquisa realmente sobre o aquecimento global e sobre as causas, os problemas ambientais que ele está causando, né? Só que essa equipe parece que deixa de ter contato porque encontra uma coisa misteriosa e a filha dele, junto com uma equipe acessória de estudantes, está indo lá para completar a equipe, sem saber o desastre que está acontecendo. Só que quando chegam lá, quando vem o local deserto, tentam descobrir o que está acontecendo, vão achar justamente o pessoal não apenas falecido, mas também animais mortos, e encontram finalmente, inclusive, um mamute descongelado e uma praga que surge. E não é um bichinho microscópico, estamos falando de algo a olhos vistos. Então, a ideia aqui é que não temos uma praga zumbi ou você se tornando um monstro. Mas a ideia é que temos realmente uma espécie de infestação de insetos que, na verdade, não são nem insetos, é falado que é uma outra forma de vida lá, não vou entrar em detalhes, mas a ideia básica é que temos um organismo que se aloja nas pessoas, melhor, em mamíferos aparentemente, se prolifera loucamente lá dentro, depois se explode e essa onda de bichinhos vai e prolifera. Então é muito um filme de terror de enxame até certo ponto, e muito um filme de terror de contaminação. Aquela coisa, tanto que um dos nomes é contaminação. A ideia de você estar no local isolado, sem quase recursos ao seu redor, basicamente. Tipo, inclusive o local tá quase sem água, sem eletricidade. E o que acontece é que justamente a gente tem a questão do medo da contaminação, inclusive porque você não sabe exatamente como eles se proliferam, quais são as propriedades, é um bicho totalmente novo que você está aprendendo junto com os personagens como é que eles se multiplicam. E é claro que associado a isso, nós temos a ideia também de termos alguns personagens que, diga-se de passagem, não se dão muito bem no processo. Mesmo a filha só vai meio que forçada na expedição porque ela é extremamente brigada com o pai, porque acha que ele dá mais valor à profissão do que e a causa dele do que a própria família, o que é bem real na história, diga-se passagem. E cada um dos estudantes tem uma visão diferente, outro vendo como um grande herói, apenas outro como um grande pesquisador, mas temos visões diferentes justamente sobre esse grande pesquisador, né? E isso tudo é junto com o fato de que cada personagem tem relacionamentos diferentes de amizade e inimizade entre si, o que vai gerar extremos atritos dentro dessa história. Inclusive, com a famosa ideia de personagem tentando disfarçar a contaminação e apavorado com a ideia de alguém descobrir, inclusive enlouquecendo no processo, eliminando as outras pessoas. Gente ficando totalmente atormentado. Então a gente tem uma certa parte de horror corporal, do corpo sendo devorado e destruído justamente pelos insetos contaminando e devastando o corpo. E realmente você pouco a pouco tentando entender o que está acontecendo. Sendo que realmente a pessoa mais bem sensata do grupo não é nenhum talvez seja a filha do pesquisador, porque sabe qual é, sempre teve aquele pé atrás com o pai, mas acima de tudo, o piloto de helicóptero que trouxe eles, que há muito tempo conhece o pai, conhece aquelas expedições, então ele sabe muito bem as bases de sobrevivência, como funciona cada coisa lá, e realmente ele é o mais próximo de, apesar de serem todos adultos, ele faz quase um papel de adulto responsável e que faz de tudo pra ajudar todo mundo lá dentro, sabe? E você realmente não sabe quem vai falecer ou não dentro da história. Já como eu falei, eles não sabem o que está acontecendo, vão atrás das pessoas para descobrir quem está vivo, quem está morto. Quem está vivo parece que está meio enlouquecido com o que está acontecendo, né? Então não tem nem como entender direito. É um enlouquecimento menos por doença e mais por estar numa situação extrema, então você não sabe o que fazer direito e começa a falar as coisas mais bizarras no processo, sabe? E no meio disso tudo, claro, como boa parte dessas histórias, a gente tem a questão do traidor. Que é claro, né? A ideia é de que você já tem uma doença que vai pegar e se espalhar pelo globo se você não pegar e comentar para as pessoas lá fora o que está acontecendo, e ao mesmo tempo o cara maluco que quer pegar e estourar a doença por aí, sabe? Então, é aquela meio síndrome de Deus, basicamente. Todo mundo vai me escutar se eu fizer tal coisa, se eu fizer tal atrocidade, sabe? É o mesmo maluco que pega e, por exemplo, faz
Tipo, vão votar no pior candidato possível, porque se tivermos o pior presidente do universo, as pessoas vão se... Não, isso não vai acontecer, gente. Ou a gente pode, inclusive, ver outros extremos associados, como os malucos que jogaram tinta em cima da Mona Lisa pra protestar lá na França, né? E o que eles só conseguiram foi o pessoal conseguir ficar mais ódio em cima do movimento ao invés de escutar qualquer coisa, sabe? Então... aquela coisa de atitude extrema versus a educação adequada, ou mesmo atitude extrema pra fazer protesto contra alguma coisa sem organização e planejamento, porque sem organização e planejamento, simplesmente ações performáticas não servem pra nada. Com organização e planejamento você consegue fazer as pessoas entenderem, sabe? Então é interessante isso. E, como eu disse, é um filminho mais restrito, fechado, com baixo orçamento, aquela coisa de como tudo é na neve, só que em um período meio descongelando, a gente tem um filme que acaba trabalhando com essa questão do gelo de forma suave, afinal, ainda estamos abaixo de 0 dentro da história. Você vê que tem umas partes de neve, você vê que tem um clima bem do norte, você tem que ligar a eletricidade e proteger as pessoas do frio, senão, mesmo sem ter qualquer peste, as pessoas vão morrer congeladas lá no processo, sabe? E... fora isso, se você tiver qualquer tipo de lesão, o negócio é muito pior no frio, diga-se de passagem, já que o frio vai aumentar a dor e ele desvia o sangue para os órgãos vitais, fazendo para a pessoa sobreviver, fazendo com que áreas que estejam lesadas, elas recebam pouco sangue e oxigênio e tenham maior chance de necrosar e dar problema, sabe? Então, inclusive faz até sentido esses bichos eles se proliferarem dentro de corpos, porque se pensarmos em regiões geladas, as áreas mais quentes vão ser justamente dentro dos corpos de animais e outros bichos, né? Então faz sentido a gente pensar dentro deles buscarem áreas com calor próximo do ser humano, tipo uns 37 graus, para poder colocar os ovos e eles proliferarem lá dentro, né? E a gente até pensar que talvez que a velocidade alta com qual eles proliferam seja porque talvez na época que o bicho se desenvolveu, existiu, as criaturas que estavam lá, né, elas tinham um organismo meio diferente, então elas se proliferavam e eles estavam acostumados a se proliferar com uma temperatura um pouco mais baixa. Com a mais alta do corpo humano e dos mamíferos no geral, né, a gente pode pensar como eles se proliferam rapidamente. Inclusive tem uma cena bem interessante, inclusive a gente pode pensar, né, como a velocidade meio diferente com qual eles se proliferam em cada pessoa, depende justamente de qual foi o ponto de entrada, né, e também a gente tem que pensar também no como existem diferenças de organismos entre as pessoas, que as pessoas esquecem que nossos corpos não reagem exatamente da mesma forma a cada bactéria e doença, sabe? E então a gente tem todo esse tramo de sobrevivência, de sobreviver ao traidor, de descobrir exatamente o que mata ou não essas criaturas, sabe? De conseguir isolar as áreas desses bichinhos. Acaba sendo um filme de sobrevivência bem, assim, uma coisa divertida, mas sem ser uma coisa grande, épica, monstruosa, mas tipo, filme bem feitinho, mas sem grande exagero, sem grandes orçamentos. Os bichinhos são feitos em computação gráfica, mas dá um medo quando aparece aquela infestação toda em conjunto, sabe? Existe um clima de tensão geral lá dentro que é bem interessante. E, novamente, quando a gente pega pro mundo real se isso é possível ou não, então... desde 2005, a gente tem várias pesquisas envolvendo essa questão, por causa não apenas do aquecimento global, mas o que acontece? A gente tem áreas que normalmente são com alta neve, no qual nós tivemos grandes pragas do passado, tipo varíola, gripe espanhola, etc. E mesmo peste negra, e o que ocorre, a famosa febre bubônica, e o que ocorre é que essas áreas são áreas que eram bem geladas na época onde foram feitos os enterros. Como essas áreas estão agora com menos gelo, parte desses cemitérios estão mais expostos, e então existe o medo desses organismos pegarem e voltarem a se multiplicar, eles ainda resistindo dentro desses corpos. E, inclusive, no meio disso tudo, a gente tem, como eu falei, realmente o gelo diminuindo nessas regiões árticas, e expondo áreas de congelamento, que são metros abaixo de gelo, que a gente não tinha acesso anteriormente, e com isso micro-organismos que estão acostumados justamente nesse ambiente.
questão com isso é que realmente existem micro-organismos que têm alguns milhares de anos de idade, que estavam meio parados em algumas regiões, e que, em condições de laboratório, eles voltaram a se proliferar. E nosso corpo e nossos antibióticos e nossas medicações estão focados justamente naquilo que existe nos últimos séculos, diga-se de passagem, interagindo com o corpo humano. Mesmo os micróbios de milênios atrás que atacavam a gente e que ainda existem, não são os mesmos daquele período, porque eles vão passando por uma série de modificações genéticas no processo de seleção natural. Então, mesmo tem doenças antigamente, que na verdade são diferentes das atuais, porque é o mesmo micróbio, só que o micróbio com a genética daquele período e não com a genética atual. Então, isso faz com que o simples fato da possibilidade de um micro-organismo de, por exemplo, 5.000 anos atrás pegar e aparecer nos dias de hoje, existe sim a ideia da gente não ter justamente defesa, seja as defesas naturais do nosso corpo, seja as defesas químicas que a gente tem com vários tipos de antivirais, antibióticos, capazes de pegar e deter essas bactérias, essas criaturas. Além disso, a gente tem que lembrar uma coisa também, que é, muitas das grandes infecções que a gente tem são por causa do contato com animais que a gente quase não tinha contato, mas que a devastação ambiental acabou resultando. E aquecimento global acaba gerando isso também, com áreas de florestas devastadas, incêndios com maior frequência também, como a gente viu recentemente, inclusive nos Estados Unidos, no início desse ano, né? E o que acontece? Esses grandes incêndios, esses grandes efeitos climáticos, como inclusive tempestades, enchentes, etc., eles geram justamente áreas que ficam tremendamente devastadas. Então, áreas cujo sistema de... Então, cidades, depois de maremotos e terremotos, cujo sistema de saúde foi destruído, um monte de água parada, fazendo proliferação de bichos locais se proliferarem, etc., como ratos, pernilongos, etc. Então, várias doenças normais, elas acabam também estourando nesse processo justamente por causa da devastação ambiental. Basta ver, por exemplo, mesmo no Brasil, como a ideia de um verão muito prolongado, de muito calor por causa do desastre climático, fazendo com que os insetos se proliferem mais e a gente tenha muita doença transmitida por mosquito como dengue se proliferando loucamente. Por isso que a gente está atualmente com a vacina de dengue, que finalmente após anos a gente finalmente tem disponibilidade para poder pegar e nos vacinar, né? Então, vejam como temos várias camadas diferentes de como crises climáticas e crises ambientais geram um ambiente perfeito para tantas doenças antigas, quanto doenças novas, quanto versões novas de doenças antigas pegarem e se proliferarem no meio atual. Então, por isso que é muito importante essa questão de preservação ambiental. Não é uma questão só de cuidar de bichinhos, que é importante também, mas da questão de saúde, lembrando ainda por cima que a poluição por si só detona nossos pulmões e nossos corpos, né, enfraquecendo a gente também contra os micro-organismos, né, fora as questões de problemas de saneamento básico, como de esgoto, sendo um ambiente perfeito para a proliferação bacteriana e das mais diversas doenças. Então, é interessante como o filme, mesmo sendo simplesinho, não deixa de ser, e com um toque excessivamente panfletário, ao invés de desenvolver isso dentro da história, que aí é mais bacaninha, ele ajuda de ponto de base pra gente fazer essa série de discussões. E vocês, quais filmes interessantes envolvendo essa questão de histórias no gelo, ou confinamento, ou de megas infecções vocês já assistiram recentemente? Coloque no comentário, compartilhe com seus amigos, dá aquele like, lembrando que a gente tem a nossa lojinha aqui do canal da Amazon, entra lá no clique, se você quiser comprar alguma coisa normal que tá precisando no dia a dia, compra pelo nosso link que você ajuda o nosso canal. Até a próxima, galera!